Gênesis 24. Abraão manda seu servo buscar uma mulher para Isaque. E era Abraão já velho e adiantado em idade, e o Senhor havia abençoado Abraão em tudo. E disse Abraão ao seu servo, o mais velho da casa, que tinha o governo sobre tudo, o que possuía: põe agora tua mão debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor Deus dos céus e da terra, que não tomarás para meu filho mulher das filhas dos cananeus, no meio dos quais eu habito, mas que irás à minha terra e à minha parentela, e daí tomarás mulher para meu filho Isaque. E disse-lhe o servo, porventura não quererá seguir-me a mulher a esta terra? Farei, pois, tomar o teu filho à terra de onde saístes? E Abraão lhe disse, guarda-te, que não faças lá tornar o meu filho. O Senhor Deus dos céus, que me tomou da casa de meu pai e da terra da minha parentela, e que me falou, e que me jurou, dizendo, a tua semente darei esta terra. Ele enviará o seu anjo adiante da sua face, para que tomes mulher de lá para meu filho. Se a mulher, porém, não quiser seguir-te, serás livre deste meu juramento. Somente não faças lá tornar a meu filho. Então pôs o servo a sua mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou-lhe sobre este negócio. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que toda a fazenda de seu senhor estava em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, para a cidade de Naor. E fez ajoelhar os camelos fora da cidade, junto a um poço d'água, pela tarde, ao tempo que as moças saíram a tirar água. E disse, o Senhor Deus de meu senhor Abraão, Ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me hoje bom encontro, e faze beneficência ao meu senhor Abraão. Eis que eu estou em pé junto à fonte d'água, e as filhas dos varões dessa cidade saem para tirar água. Seja, pois, que a donzela a quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja a quem designaste a teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu senhor. O encontro de Rebeca. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, saía com seu cântaro sobre o ombro. Entendi. Tô aqui analisando aqui, ó. E sucedeu que antes que ele acabasse de falar, eis que Rebeca, que havia nascido a Betuel, que é filho de Milca, que é mulher de Naor, que é irmão de Abraão. Então, Naor é irmão de Abraão, Milca é mulher de Naor, que é do irmão de Abraão, que teve Betuel, que é o pai de Rebeca. Então ele é sobrinho neto dele. E de Abraão. E a donzela era muito formosa à vista, virgem, a quem varão não havia conhecido, e desceu à fonte, e encheu seu cântaro, e subiu. Então o servo correu-lhe ao encontro, e disse, ora, deixa-me beber uma pouca d'água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se, e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão, e deu-lhe de beber. E acabando ela de lhe dar de beber, disse, tirai também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se
e vazou o seu cântaro na pia, e correu outra vez ao poço para tirar água, e tirou para todos os seus camelos. E o varão estava admirado de vê-la, calando-se para saber se o Senhor havia prosperado a sua jornada ou não. E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro de 0,5 siclo de peso e 2 pulseiras para suas mãos, do peso de 10 siclos de ouro. Eita! E aconteceu que, acabando os camelos de beber, tomou o varão um pendente de ouro. Eita! E 2 pulseiras. E disse: de quem és filha? Faze-mo saber, peço-te. Há também em casa de teu pai lugar para nós pousarmos? E ela disse: eu sou filha de Betuel, filho de Milca, o qual ela deu a Naú. Disse-lhe mais: também temos palha e muito pasto, e lugar para passar a noite. Então inclinou-se aquele varão e adorou ao Senhor, e disse: bendito seja o Senhor Deus de meu senhor Abraão, que não retirou a sua beneficência e a sua verdade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me guiou no caminho à casa dos irmãos de meu senhor. E a donzela correu e fez saber estas coisas na casa de sua mãe. E Rebeca tinha um irmão cujo nome era Labão. E Labão correu ao encontro daquele varão à fonte. E aconteceu que, quando ele viu o pendente e as pulseiras sobre as mãos de sua irmã, e quando ouviu as palavras de sua irmã Rebeca, que dizia: assim me falou aquele varão, veio ao varão, e eis que estava em pé junto aos camelos à fonte, e disse: entra, bendito do Senhor, por que estarás fora? Pois eu já preparei a casa e o lugar para os camelos. Então veio aquele varão à casa e desataram os camelos, e deram palha e pasto aos camelos, e água para lavar os pés dele, e os pés dos varões que estavam com ele. Depois puseram de comer diante dele. Ele, porém, disse: não comerei até que tenha dito as minhas palavras. E ele disse: fala. Então disse: eu sou o servo de Abraão. E o Senhor abençoou muito o meu senhor, de maneira que foi engrandecido, e deu-lhe ovelhas e vacas, e prata e ouro, e servos, e camelos e jumentos. E Sara, mulher do meu senhor, gerou um filho a meu senhor depois da sua velhice, e ele deu-lhe tudo quanto tem. E meu senhor me fez jurar, dizendo: não tomarás mulher para meu filho das filhas dos cananeus, em cuja terra habito. Irás, porém, à casa de meu pai e à minha família, e tomarás mulher para meu filho. Então disse eu ao meu senhor: porventura não me seguirá a mulher? E ele disse: o Senhor em cuja presença tenho andado, o Senhor em cuja presença tenho andado, enviará o seu anjo contigo, e prosperará o teu caminho, para que tomes mulher para meu filho da família e da casa de meu pai. Então serás livre do meu juramento quando fores à minha família, e se não te derem, livre serás do meu juramento. E hoje cheguei à fonte e disse: ó Senhor Deus do meu senhor, ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, se tu agora prosperas o meu caminho no qual eu ando, eis que estou junto à fonte, seja, pois, que a donzela que sair para tirar água, e a qual eu disser: ora, dá-me um pouco d'água do teu cântaro, e ela me disser: bebe tu também, e também tirarei água para os teus camelos, essa seja a mulher que o Senhor designou ao filho do meu senhor. E antes que eu acabasse de falar no meu coração, eis que Rebeca saía com seu cântaro sobre o seu ombro, e desceu à fonte e tirou água. E eu lhe disse: ora, dá-me de beber? E ela se apressou e abaixou seu cântaro de sobre si, e disse: bebe, e também darei de beber aos seus camelos. E bebi,
e ela deu também de beber aos camelos. Então lhe perguntei e disse: de quem és filha? E ela disse: filho de Betuel, filho de Naor, que gerou Milca. Peraí, vamos lá. E ela disse: filha de Betuel, filho de Naor, que lhe gerou Milca. Então eu pus o pendente no seu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Ai, não entendi bem, não. Então Milca não é a mãe dela, não? Meu Deus. Filha de Betuel, que é filho de Naor, que gerou Milca. Peraí. Entendi agora. Entendi. Filha de Betuel, filho de Naor, que gerou Milca. Então eu pus o pendente no teu rosto e as pulseiras sobre as suas mãos. Inclinando-me, adorei ao Senhor e bendisse ao Senhor, Deus do meu Senhor, Abraão, que me havia encaminhado pelo caminho da verdade para tomar a filha do irmão de meu Senhor para o seu filho. Agora, pois, se vós haveis de mostrar beneficência e verdade a meu Senhor, fazei-mo saber, e se não, também mo fazeis saber, para que eu olhe à mão direita ou à esquerda. Então responderam Labão e Betuel e disseram: do Senhor procedeu esse negócio. Não podemos falar-te mal ou bem. Eis que Rebeca está diante da tua face. Toma e vai-te, seja a mulher do filho de teu senhor, como tem dito o Senhor. E aconteceu que o servo de Abraão, ouvindo as suas palavras, inclinou-se à terra diante do Senhor. E tirou o servo vasos de prata e vasos de ouro e vestidos e deu-os a Rebeca. Também deu coisas preciosas a seu irmão e a sua mãe. Então comeram e beberam, ele e os varões que com ele estavam, e passaram a noite. E levantaram-se pela manhã e disse: deixai-me ir a meu senhor. Então disseram seu irmão e sua mãe: fique a donzela conosco alguns dias, ou pelo menos 10 dias, e depois irás. Ele, porém, lhes disse: não me detenhais, pois o Senhor tem prosperado o meu caminho. Deixai-me partir, para que eu volte a meu senhor. E disseram: chamemos a donzela e perguntemo-lhe: Rebeca consente em casar com Isaque. E chamaram a Rebeca e disseram-lhe: irás tu com este varão? Ela respondeu: irei. Então despediram a Rebeca, sua irmã, e a sua ama, e ao servo de Abraão e a seus varões, e abençoaram a Rebeca e disseram-lhe: ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares, e que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores. E Rebeca se levantou com as suas moças e subiram sobre os camelos e seguiram o varão. E tomou aquele servo a Rebeca e partiu. Ora, Isaque vinha do caminho do poço de Laai-Roi, porque habitava na terra do sul. E Isaque saíra a orar no campo, sobre a tarde, e levantou os olhos e olhou, e eis que os camelos viam. Rebeca também levantou seus olhos e viu a Isaque, e lançou-se do camelo, e disse ao servo: quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? Eita, já olhou para ele e já perguntou. E o servo disse: este é meu senhor. Então tomou ela o véu e cobriu-se. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara. E tomou a Rebeca e foi com ela por mulher e amou-a. Ei, lasqueira, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Muito rápido, né? Já casou, já. Pronto. Ai, ai. E o servo contou a Isaque todas as coisas que fizera. Isaque trouxe-a para a tenda de sua mãe, e tomou a Rebeca e foi-lhe ela por mulher, e amou-a. Assim Isaque foi consolado depois da morte de sua mãe.
Gente, bom dia pra vocês. Falar mais besteira não, porque eu fico rindo aqui, mas é com respeito. Bom dia pra vocês.